Vamos ensaiar. O pregador vai a pregarou que fala de Jesus, que morreu e deu a sua para nos salvar do pecado, que é a transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei? Pecado é transgressão da lei? É. 1 João 3,4, que está escrito isso, Romanos 7,7, Romanos 4,15, falam que pecado é transgressão da lei. Mais uma vez, para ficar bem interessante, vai lá. O que dizem por aí? Dizem assim: pastor, nós somos salvos pela graça, mas a lei foi abolida. É o que dizem por aí. Vamos ver se o que dizem por aí faz sentido ou não. Imagine você que a lei acabou. Imagine você que na cruz Cristo aboliu a lei. Imagine você que essa ideia que se prega por aí fosse verdadeira. Imagine você que essa ideia fosse verdadeira, que a lei realmente tivesse sido abolida. Não foi. Mas vamos imaginar isso e vamos tirar a lei. Você que está com a lei, pode sair. Vamos tirar a lei. A lei foi abolida, segundo dizem por aí. Vamos tirar a lei. Veja o que acontece agora. Vamos voltar para cá. Me ajudem. Não cansem. Vai a pregarou que fala de que morreu e deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da que lei? Que lei? Não tem lei, a lei foi abolida, não foi abolida? Bom, se a lei foi abolida, olha aqui meus amigos, se não tem lei, não tem o quê? Tá fraco. Se não tem lei, não tem o quê? Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei. Se a lei foi abolida, não existe mais pecado. É como um semáforo. Você está dirigindo o carro, não tem semáforo, pode passar. Ou se tem o semáforo, sinal verde, passa. Amarelo, presta atenção. Vermelho, para. Tem lei, tem que obedecer. Transgrediu, leva uma multa. Se tem lei, tem pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Percebeu? Não há lei, não há pecado. Então você que está com pecado, não vai estar mais com pecado. Agora você vai um pouquinho mais para lá. Você percebeu? Se tirar a lei, o que acontece? Se não há lei, não há pecado. Olhe para cá. O vai a pregarou que fala de que morreu e deu a sua para nos salvar do. Olha o problema. Não dizem por aí que nós somos salvos pela graça? Sim ou não? Sim. Dizem, somos salvos pela graça. Ok. Mas se nós somos salvos pela graça, somos salvos do quê? Do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Mas se não tem lei, não tem? De novo, de lá para cá. Se não tem lei, não tem? E se não tem pecado, não tem? Ficou feio isso. Porque você falou que se não tem pecado, não tem graça. Você percebeu isso? Quer dizer que só tem graça se tiver pecado? Olha, pastor Maurício, o que está acontecendo aqui. Vamos de novo. Vamos corrigir, irmãos. Dá tempo. Vai lá. Se não há lei, não há? Se não há pecado, anula a. Agora melhorou. Então é o seguinte: dizer que somos salvos pela graça sem a lei. Olha para mim. Essa câmera pode ser? Dizer que somos salvos pela graça sem a lei é uma desgraça. Entendeu? Por quê? Se você tira a lei, não tem pecado. Não tem pecado, anula a graça. Então, quem é salvo pela graça é salvo de alguma coisa. Salvo do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. A lei foi abolida, não tem pecado. Não tem pecado, não tem graça. Acabou. Olha onde o Satanás quer chegar. Porque o inimigo, quando mexe na lei, ele quer mexer em outra coisa, meus amigos. Presta atenção aí. Vamos lá. Vai a pregarou que fala de que morreu e deu a sua. Vocês perceberam que está perdendo a graça, né? Porque olha, se não tem lei, vamos de lá para cá. Se não tem lei, não tem? Está fraco. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu em. É aí que o Satanás quer chegar. É aqui, ele quer mexer em Jesus Cristo. E fica enganando o povo ao dizer assim: não, sou salvo pela graça, mas a lei foi abolida. Isso é um argumento errado, é antibíblico, está errado. Por quê? Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. O inimigo quer mexer no sacrifício de Jesus. A ira dele é contra Jesus, você sabe disso. O grande conflito entre o bem e o mal é justamente a ira do inimigo contra Jesus. Mas para atingir diretamente Jesus, ele mexe na lei, porque mexeu na lei lá, mexeu
na questão do pecado, e mexeu na questão da graça, e mexe na questão de Jesus. Está ficando claro ou não? Infelizmente, o nome mais bonito, que é Jesus, vai sair para continuarmos o estudo. Vamos lá, meus irmãos. O pecador. Vocês desanimaram? O pecador. Vai a pregador que fala de... Está perdendo o sentido, não está? Veja só, de novo, de lá para cá. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu em... Se Cristo morreu em vão, para quê? Não precisa de evangelho, não precisa de Bíblia. Pode ir para a igreja sem Bíblia. Não precisa de Bíblia. Para que Bíblia? Para que evangelho? Não precisa de evangelho. A gente põe aí um vídeo, entendeu? Vamos botar um vídeo, um som. Vamos dar uma dançadinha em nome de Jesus. Para que Bíblia? O vai a fazer o quê? Explorar a fé das pessoas? Ficar pedindo dinheiro para o povo o tempo todo? É isso? Chega mais perto. Isso é bíblico. E isso é sério. Tem muitos pregadores que prestarão contas a Deus, porque tem uma igreja em mãos e não ensinam a verdade para as pessoas. Ficam com outras intenções, têm outros objetivos. Isso é gravíssimo. Presta atenção. E se você está entendendo essa mensagem, deixa Cristo entrar no teu coração. Amém? Vamos continuar. O pecador vai a igreja fazer o quê? Para que igreja? Precisa de igreja? Ah, não, fica em casa mesmo, entendeu? Não precisa de igreja. Não há necessidade de igreja. Onde é que está a base? Mexeram na lei. Chega mais para frente. Qual o seu nome? Dilermano. Dilermano. Tudo bem? Tudo ótimo. O pecador. Tá fraco? O pecador. Vai fazer o que o coitado ali? Né, Dilermano? Fazer o que? Você e eu, né? Porque você... O que o pregador vai fazer? Aí complicou tudo, entendeu? E a igreja, irmãos, está virando outra coisa menos igreja. Qualquer um. Não precisa de pregador. Acabou. Então, vamos embora? Vamos embora. Não precisa de pregador. Não vou pregar mais. Acabou. Sabe por que eu voltei? Porque nesta igreja nós cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E nós cremos que a lei, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, estão em vigor até hoje. Mas o caminho para o céu é estreito, não é largo. O caminho que leva para o reino de Deus é estreito. Você sabe disso? Não é um caminho largo. Se a pessoa quer um caminho largo, aí muito bem, pode ir para qualquer lugar. Mas se quer o caminho estreito, então Deus está nos mostrando o caminho.